Vai para frente. Você não fica voltando para trás. Quem fica andando para trás, meu irmão, tem coisa na minha vida que eu olho para trás assim rapidinho, eu não quero viver mais. Chega! Era isso aqui, eu já aprendi. Achou a luz? Isso aqui já não serve mais para mim, é um novo tempo, eu tenho que crescer. A todo dia eu tenho que melhorar. A todo dia o meu sermão tem que ser melhor. A todo dia a palavra aqui tem que estar melhor. A cada dia a unção tem que estar melhor. A cada dia eu tenho que ser melhor dentro de casa. A cada dia eu tenho que ser melhor com a minha esposa. A cada dia eu tenho que ir aumentando o nível. Vou colocar o link. Mas tem gente que todo dia que passa, ele Toma aí, continua no nível. Aqui, ó. Dá o Gabriel. Já era pecado no nível 50, mas ele continua no nível 1. E é o que Paulo, que essa carta, eles denúnciam que Paulo escreveu em Deus. Não tem um fato histórico que fala que foi ele. Foi a igreja que entregou essa carta. Tá. E é isso. E a gente vai vendo. Mas o que ele está dizendo? Justamente isso. O que Paulo escreveu para a igreja de Filipe? Justamente isso. Porque ele tinha ensinado o povo, ele foi lá, pregou, ensinou o povo. Olha, Jesus Cristo que salva. Ele foi preso, passou um pouquinho, o povo começou a fazer o quê? A fazer um estado de barro, começou a fazer um monte de lixo. E o povo começou o quê? A adorar outros deuses, continuou. Chegou os fariseus, começou a ensinar tudo errado. E falou assim: irmão, não acredita nesses pilantras aí não. Vai nos ensinamentos que eu dei para vocês, ensinamentos de Cristo, a coisa certa. Não escuta esses caras que eles vão desviar vocês. Vamos pro alvo, siga para aquilo que ensinei, vamos para frente. E qual é a estratégia de Satanás? Continuar com você, fazer com que você continue tomando leite. Que você continue sendo menino na presença. Tira pra mim. Que você continue sendo um moleque. Tá caindo Que você lá, continue tira, tá sendo cortando. levantado. Que você continue sendo conduzido pelas mãos. Porque a criança tem que ser conduzida, ela não sabe fazer nada. Ela não tem decepção, você tem que pegar aqui. Hoje minha esposa ensinando Samuel hoje para casa, chapa quente, com 9 anos. É assim, é assim, é assim. Mas vai chegar um dia que ela falou: não, assim, eu já sei. Deixa eu ir para a sexta série, que esse estágio já passei, eu vou viver um novo tempo agora. Vou aprender coisas novas. Por que a gente pula de série? Porque aquilo que eu aprendi na primeira já valeu, já aprendi. Vou pular para a segunda, novo estágio. Ano que vem vou pular para a terça, quarta, quinta, sexta. A chegar na faculdade e melhorar. Por isso que existem as escalas na nossa vida. É para que a gente melhore. É para que a gente ande para frente, que a gente suba. Está aqui o Paulo, mas a esposa está vindo. São professores. São pessoas que têm a unção de mestre, de ensinamento, para ensinar o povo. Pega o povo e fala assim: está tendo aqui um curso. É quanto tempo que é o curso, Paulo? 5 meses. De liderança. Você dar célula, você aprender a abrir uma célula na sua casa, você aprender a nos ajudar aqui. Pergunta quem quer fazer. Pergunta quem quer fazer. Você começa com ele, começa com 50, no final tem 10. Porque o povo quer continuar o quê? Sentado com a bunda aí na cadeira, como você está, bebendo leite. Você não sabe a potência que tem sobre a sua vida. Você não tem noção da potência que Deus tem para fazer em você. Você não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Mas você continua sentado. Você continua esperando. Você não quer progredir, você não quer crescer. Você não quer crescer dentro da igreja. Você não quer doar a sua vida para a igreja. Você não quer tirar uma hora para servir a Deus. Você não quer tirar uma hora para estar aqui estudando, para você crescer espiritualmente, para você melhorar na presença de Deus, para você crescer de estado. Não, o povo continua sentado, querendo ser bebê, recebendo leitinho na mão todo dia. E nesse momento, se você tem conhecimento, você podia estar servindo picanha para a sua família da palavra de Deus. Você podia estar servindo um banquete para muitas pessoas. Mas sabe por que você não pode servir? Porque você não tem para dar. Eu só vou ter para dar quando eu aprendo. Quando eu como, eu posso dar para alguém. Quando eu aprendo, eu posso dar para alguém. Não é isso quando a gente aprende uma coisa primeiro do que um amiguinho da gente, né? Eu lembro quando eu aprendi a pegar a traseira de ônibus. Eu descobri que você podia botar o pé lá de baixo assim. Aí botei meus amigos, mas desde até hoje tinha. Então tem coisas que você vai aprender para dar para outros. Eu aprendi uma coisa boa, mas muitas coisas boas eu aprendi dentro dos meus amigos. Ó, vão por esse caminho, eu vim aqui. Eu falo com vocês aqui mesmo. Se chegar um testemunho de Jeová aqui,
Ele vai te levar para o testemunho de Jeová. Porque os caras vão para a rua com argumento. Os caras vão com barra na rua. E essas pragas em todo lugar que você vai. Eu fui nos Estados Unidos, é muito mais forte que aqui. Lá em cada esquina dos Estados Unidos. E em cada esquina tem testemunho de Jeová e as mulheres bem arrumadas, bonita, cheirosa, bem arrumada. E lá em cada esquina que você vê nos Estados Unidos, no centro de Nova York, tem um testemunho de Jeová. Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa família, porque a gente vem para a igreja e não consegue passar o nosso documento aqui para a nossa família. Nós estamos perdendo a nossa casa, os nossos filhos, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso tio, porque você ainda continua querendo beber leitinho de leite. O que Deus quer que você saia daqui hoje? Um estágio melhor, para que você possa dar comida para essas pessoas, para que elas possam suprir o mesmo estágio que você vai estar na presença de Deus. As pessoas não querem crescer. Graças a Deus esse culto tem uma unção aqui nesse lugar, não é eu que tenho. De pegar muito jumento e chegar aqui, o cara vira uma entalada para chamar. Porque eu tenho essa, Deus me deu essa graça de incentivar o povo a andar para frente. Vamos embora! Esse mundo feio aqui hoje me contar, porque na igreja, né? Passou lá no curso, gente orando bem toda segunda-feira. Mas não foi a oração, foi a sua vontade que te preservar. Não foi a minha mão, a vontade de Deus por você, porque você decidiu querer melhorar. Uma menina bonita dessa vai custar dinheiro, ele vai ficar com você. Não, você chegou aqui para olhar para você e falar assim, legal, esse jeito que eu quero beber, não dá não. Estou fora. Aí vai entrar agora, vou trabalhar na conta disso. Isso é 3.500 pontos por mês, né? Aí já ela vai o quê, cara? Não vai? Não tem condições de cuidar de mim. Não é isso? Esse mesmo menino hoje queria namorar com umas bostas. Já não ganha nem um salário, nem para casar. Casar, você vai passar luto mesmo. É muita luta, não, pastor? É muita luta, não? Aí depois tem que chorar na cama. Pastor, tá uma luta, sabe? É mesmo? Tá uma luta, problema seu, que não soube escolher. É muita luta nessa hora. Aí vai só ligar para o pastor, eu estou passando uma luta aqui, é muita luta. É muita luta. Ué? Aí não adianta. Estou casado com a minha esposa aqui, ó, 14 anos, né? Pergunta ela se ela sabe o que é conta de água, de luz, condomínio, compra. Pergunta se ela sabe. Pergunta se ela sabe o valor da médica de casa. Pergunta se ela sabe. Porque o mundo da casa sou eu, meu irmão, tem que botar a prova lá dentro. Eu tenho que cuidar da minha casa, mas tem que saber o preço de conta, não. A pasta de vez que eu faço ofertar, se ela chega com um negocinho lá que ela quiser comprar, amém. Ela tem que saber de dívida de casa, não. Quem tem que dar conta da casa é eu. Eu estou vendo um monte de homem que fala que é homem e mulher governando a casa. Nada contra a mulher ajudar e trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Eu estou vendo um monte de nego pilantra aí que está explorando a mulher. Você passa o trem para o homem resolver, não resolve lá para a mulher. Aí depois, por isso que sabe que não tem autoridade dentro de casa. Em casa, quem resolve as coisas sou eu. Quem põe no peito é eu. Ela pode até brincando, mas ela sabe que quem é eu. Quem anda comigo, quem sabe. Quem sabe é eu. Agora, a respeito da esposa, ela tem uns pitacos, ela tem que deixar as maladas lá. Tem gente que vai conhecer. Sabe por quê? Porque tem homem ainda que está tomando leitinho dentro de casa. Entendeu? Ele está preocupado querendo ir lá para a casa da mãe dele. Sabe o que faz? Vou lá para a casa da minha mãe, tomar leitinho. Vai tomar vergonha na cara, vai trabalhar, vai cuidar da sua casa, vai ter seus objetivos, vão crescer, vão para frente. Fala, Deus! Tomar vergonha! Se existe igreja aí aqui, cara, vai ligar para sua mãe, mas não, você está só, o problema é seu. Não foi? É, pastor? É, mas agora que eu quero ligar para a mãe, mas não
compromissos, com as suas obrigações. O que eu estou falando é disso aqui, meu irmão. É você. Casei, é um novo estágio. Mãe, pai, ficou para trás. É você e sua esposa agora. Tchau, mamãe e papai. Você já saiu da primeira série? Tem gente que voltar mais não, se você quiser tomar bomba. Foi para a terceira? Não tem gente que voltar para a segunda não. Você tem que só lembrar que você aprendeu na segunda. Vamos embora para frente. Vamos andar para frente. Está fazendo coisa errada? Por que você está fazendo? O que você quer fazer? Você está errando porque você quer errar. Toda vez que eu errei, porque eu quis errar. Aí depois, pastor, sim, vem que você nega aqui no culto, ninguém fala isso comigo, porque esse Deus já dou lapada no cara. Pastor, assim, o diabo está levantando. Meu irmão, o diabo não tem poder para levantar, não pilantra. É você que está se levantando com o diabo, fazendo sociedade com a terra. Tem gente que é sócio do diabo. O diabo está lá assim, rapaz. Ô Jesus, essa semana eu nem trabalhei, está cansado aqui no inferno. Esse cara é canguento, mas não fui eu não. Essa aí não foi eu não. Até semana passada tem gente que não vai, mas 3 vezes não foi não, foi só o que eu tentei. Aí o cara, diabo, que diabo levantou? Mas diabo não tem poder para colocar a mão na sua vida. Diabo não tem poder para te derrotar. Ele já é derrotado. Ele já perdeu. Diabo não tem poder para te derrotar. Diabo não tem poder para te matar. Diabo não tem poder para nada. Sabe por quê? Porque a chave da morte, até que a chave da morte foi tirada da mão dele. Para você morrer, se for permissão de Deus, não morre. Porque a chave da morte da vida está na mão de Jesus. E só ele pode falar assim, agora vai morrer, eu vou apagar. Até isso, não esquece. Tem pessoas que passam malzinho, vai morrer o quê? Vai morrer o quê? Pode vir tudo aí, vem pra cima. Sabe o que é isso? A gente com medo de pular para outro estágio. Sabe como é que você vai chegar no outro estágio? Mas você fala assim, eu estou indo, eu quero saber, Deus, eu quero crescer, eu quero melhorar, chega. Quem já jogou esse estágio? Outro estágio. Hoje esses meninos não apanharam aí, não. Chega um dia, ué, quem jogou esse tipo de sabe, não sabe? Era difícil você pular de fase, mas chegava um dia que você conseguia chegar no mestre. Aí você matava ele, o raiva e as fichinhas quando acabava. Ou eu que roubei dinheiro da minha mãe. Quem roubou? Quem roubou dinheiro da bolsa da mãe? Só o Santos aí. Só tem Santos aqui, né? Eu roubava ele direto. Quem roubou? Aí, vocês não mentirosos, hein? Monte de ladrão, hein? Levanta a mão, você que roubou, eu confesso. Eu fui ladrão. Mas eu estou arrependido. Até o dia que meu pai colocou as notas contadinhas no bolso para você pegar onde eu pulo nele. E eu lembro que o meu pai colocou, eu fui lá e peguei uma nota, não tinha moeda. Eu falei assim, você pegou o dinheiro aqui? Ele, não pegou. Porque só você entrou no quarto. Pegou. Rapaz, meu pai botou minha mão e me deu tanta borrachada lá. Ele nunca mais eu vou jogar pra ver. Silêncio, senta. Mas, até que um dia, eu não consegui roubar mais, eu conseguia zerar a máquina com uma ficha. Mas até então, eu roubei muita ficha no ano passado. Vocês aí a casa também roubou, né? Roubou não? Já também? Não tem aquele que não roubou aqui, não. Eu acho que não tem. Quem está falando que não roubou, não tirou. Quem roubou do pai? A mão do pai.
Deus está restituindo nossos sonhos, querido. Basta nós crermos na promessa de Deus. Basta nós não desistirmos. Basta nós estarmos a cada dia com os nossos olhos fitados no Senhor, para que Ele possa cada dia reanimar a nossa fé, nos trazer de volta aquele primeiro amor, para que nós possamos a cada dia entregar a nossa vida, o nosso coração no altar dele, e assim a cada dia Ele está cumprindo mais um pouco da promessa em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glória ao nome de Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar, glória ao teu nome, Senhor. Aleluias. Tudo é dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas. Curtir a nossa vida, Deus, o nosso respirar, o nosso caminhar, Deus, tudo vem de ti, Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia.
Ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Exalta, Senhor, com as suas palmas de forte, aleluia.